Olá pessoal, de volta com o Semicast. Ricardo, como é que você está, Ricardo? Tudo em paz, cara. Tudo bem? Tudo bem. Ricardo, hoje a gente traz uma das pessoas mais pedidas pelos ouvintes, pelos internautas. Parada de sucesso, né? Parada de sucesso, que é o deputado Cabo Bebeto. Tudo bom, deputado? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Carlos, agradeço o convite, Ricardo, e vamos bater um papo aqui. Bora. Deputado, já começo com o seguinte questionamento, né? Eu queria saber, eu sempre quis perguntar a alguém, eu sei que você é do campo da direita, né? Não é um campo especificamente que a gente é, e eu sempre quis perguntar a alguém do campo da direita, por que as pessoas do campo da direita no Brasil escolheram uma pessoa como Jair Messias Bolsonaro para representá-los? Já pergunto isso e já reitero, você se considera um bolsonarista? Você acharia que tinha uma outra liderança na direita que podia fazer esse papel que o Bolsonaro faz? Então, eu queria do começo. Por que Bolsonaro? Carlos, eu acho que em relação ao Bolsonaro a gente não escolheu. Eu acho que a gente se identificou com ele. É um discurso que eu olho... Ou seja, o bolsonarismo já existia, só veio o Bolsonaro confirmar a existência do bolsonarismo. Como ideologia. Ricardo, assim, eu falo o que eu escuto de algumas pessoas. Bicho, tu falou aquilo que eu queria falar. Rapaz, bicho, tu falou exatamente. Se eu pudesse falar aquilo, eu tinha falado. Então, assim, eu me identifiquei com as falas e as pautas do Bolsonaro. Quais especificamente você apontaria? Por exemplo, eu vivi muito isso, Ricardo, na polícia, por exemplo, de sair primeiro da delegacia, o bandido sair primeiro do que a delegacia, de alguém que chegava a fazer uma denúncia contra mim e eu que tinha um trabalho para me defender. Mas por quê? Denúncia por quê? E tem toda denúncia de uso excessivo da força, por exemplo, uma vez eu tinha largado de serviço, eu era da Força Tática, aí o subcomandante da unidade estava no QCG e ligou para mim: Bebeto, bicho, tem uma senhora aqui dizendo que você roubou o salário dela ontem. Poxa. Aí, ontem? Foi, segura aí, vai ouvindo DLT, mandou ele por aí. Aí fiz a volta que estava indo para casa, eu tinha uma GoPro que eu filmava minhas ocorrências, se eu nem apaguei ainda as imagens, eu vou levar para aí, eu filmei toda a abordagem dela. E ele disse: então vem para cá. Quando ele comentou com ela que eu estava indo para lá, que eu tinha filmado toda a ocorrência, a mulher não quis mais ser ouvida e saiu. O que é que acontece? Obviamente você processou ela, né? Não, porque ela não foi ouvida, não pegou dado nenhum dela. O que acontece? Isso acontece muito na prática. Os policiais que dão mais trabalho ao crime organizado, o crime como é organizado, ele só organiza para denegrir aqueles policiais. Isso o Rio de Janeiro foi campeão de fazer isso. Para proibir que o BOP suba, proibir que esses policiais subam, que eles façam isso, porque são os caras mais combativos e não são os que se vendem. E aí o crime não tem força para dobrá-lo. É muito fácil comprar policial, já que você disse que... Não é fácil comprar o ser humano, né? Todo mundo tem preço, né? Depende. Não, tem. Às vezes é pelo preço do dinheiro, não, né? Não, eu não estou falando não estou falando de grana. Só de valor. Dinheiro, Então tem várias situações que o ser humano pode declinar para um lado ou para o outro. E o Rio, ele mostrava muito exemplo disso. Policiais combativos eram... Você tem alguma experiência lá no Rio de Janeiro? Passou algum treinamento por lá? Não fiz curso da Força Nacional, né, com alguns cariocas, mas assim, sempre acompanhei a questão da segurança pública e via matérias sobre isso, e acompanhava os casos e via as versões dos policiais. Mas tem a corrupção generalizada ali nas instituições. Não, mas ali naquele nível do Rio de Janeiro, São Paulo menos. É a polícia mais abandonada, é o estado hoje que, em relação à segurança pública, é o estado que foi mais deixado de lado, que houve mais interferência de más políticas nisso aí. Por exemplo, o policiamento do Rio com 2 policiais, pô. Não existe isso. O cara entrar numa favela, tá lá 2 policiais na viatura, na porta da favela. Então tá pedindo pro cara não fazer nada. Deputado, você me permite, você falou a história do Rio de Janeiro, eu me lembrei do Zé Maria Beltrame, que foi secretário de Segurança, que me pareceu uma luz, né, sobre a violência no Rio de Janeiro, com suas origens, enfim, e capilaridades. E quando foram criadas as UPPs, você há de lembrar, ele dizia: olha, nós entramos, porque é difícil entrar, né? Ali a gente lembra aquelas imagens, né, terríveis, os caras fugindo, né? Aquelas quadrilhas ali. E ele diz: mas se o resto do Estado não vier atrás, a gente não fez nada. E o tempo mostrou que ele tinha razão. Polícia sozinha não resolve nada, né? Não. Eu digo muito, em muitos locais aqui em Alagoas, a única coisa do Estado que chega é a polícia. Então não adianta, você chega lá, eu cansei de ver grota de mina pequena, nova, 12 anos, grávida. E eu lá, o pai dela falava: bicho, eu vou fazer o quê? Eu saio para trabalhar, se eu for brigar com esse cara, ele me mata. Ele mata o meu outro filho, mata o irmão dela. Então o pai se rende, porque o Estado ele é ausente, não tem lá uma educação, não tem um dado de emprego melhor.
Quando vai lá, é a polícia, geralmente para reprimir alguém lá embaixo. Então, assim, o Estado abandona aquela região e muitas vezes só manda a polícia lá. E precisa, só a polícia realmente não resolve. Só a polícia não vai resolver o problema. Você se definiria como um policial duro, violento? Duro. Uhum. Mas já teve O que várias é, situações. Já teve várias situações de eu me emocionar, por exemplo, né? Situações de pobreza extrema que eu peguei, de criança violentada, mexe isso com a gente. Revolta qualquer um, né? Revolta mesmo. Se o cara E não aí, qual a sua reação? Se o cara não respirar, o cara perde a farda. É, né? Mas o tempo mostra, eu tive uma vantagem na polícia. Eu sempre gostei de ouvir os mais antigos. Nem sempre eu olhava para aquele cara cheio de curso. Eu olhava para o cara mais antigo. E aqueles caras sempre passavam lições. Eu sempre ouvia a história dos erros dos colegas e aprendia. Tive muita sorte, Deus me protegeu de muita ocorrência, mas eu sempre ouvi os antigos. No começo eu questionava muito o que eu queria fazer, os caras, calma, rapaz, calma. Aí começa a ver, por exemplo, tomadores de filho que agride pai e mãe, quando o cara chega todo empolgado na negociação, o cara primeiro tapa, a mãe não bata no mexinho, não. A mãe está toda cheia de porrada. Mas vai ser sempre assim. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer família. Minha mãe não faria isso comigo. Minha mãe dizia, pode quebrar de cacete, dizia a polícia. Você desculpa, vou duvidar de você. Vou duvidar de você. Se você fizesse isso, você não faria, e sim, é outra história, né? Sim. Sua formação não é essa, mas não diria. Diria. Minha mãe diria. Minha mãe era a primeira me quebrar de cacete. E segunda, ela diria não, ela diz. A gente vinha conversando. Minha mãe é viva, ela diz. Conversando sobre isso. Diz. Porque eu acho que é o erro do pai e da mãe é proteger demais o filho, porque o mundo não vai proteger. Também então, a partir do momento, o filho que parte para agredir uma mãe, esqueça isso aí. Para agredir um pai, esqueça isso. Isso aí não tem jeito, não. Como é que você viu, aproveitando esse tempo, como é que você viu aquela troca de afetos, né, entre Bolsonaro e o Eduardo, né? Primeiro, os cariocas, os caras falam palavrão demais. Não, mas peraí. Os caras são... Assim, carioca, paulista, nordestino, qualquer... Você mandar seu pai para aquele lugar... Mas não sou eu que você vai justificar isso? Não, vamos lá, não vou justificar. Eu entendo o que eles estão vivendo. Uma situação que nenhum nem você faz ideia do que eles estão passando. Então, assim, eu não me vejo com essa... Nunca me vi com essa conversa com meu pai. Eu já vi, por exemplo, o Paulo Dantas com o pai dele. Na minha casa isso não seria normal. Mas eu acho que esse não é o pior dos desrespeitos. Eu acho que um filho muitas vezes faz vergonha a pai, que é muito mais grave do que um palavrão que o filho pode falar para o pai. E cada um tome conta do seu filho. Eu tenho os dois como referência, como pessoas, como políticos. O que aqueles caras estão passando? Um fora do país, defendendo o tarifaço. Contra o país. Ele não defende o tarifaço, não, ele defende uma reação. Não, ele defendeu o tarifaço. Não, ele defendeu uma reação. Não, ele defendeu o tarifaço, né? Ele defendeu e disse que só tirava se não tivesse processo contra o Bolsonaro. Ele só trabalharia para tirar, porque não é ele que assinou o tarifaço, né? Sim, claro, ele não é o presidente dos Estados Unidos. Então ele não pode dizer que ele tiraria, né? Ele trabalharia para tirar. Do mesmo jeito que... bicho, cada um sente... no seu corpo, né? Eu não sei a sua dor, você não sabe da minha, né? A gente fica olhando de fora, mas o cara tá lá, longe de tudo que o cara gosta, vendo o pai dele com a saúde cada dia pior. Então, assim, o que estão fazendo com o Bolsonaro, eu acho que não é honesto. Eu acho que a reação do Eduardo... E você falar com o Bolsonaro, ele fala palavrão, jamais falaria com o meu pai. Jamais falaria com o meu pai. Mas quem sou eu para falar da sua educação com o seu filho? Eu até falei um dia desse... Não, também acho. Eu só fiquei chocado, porque... Eu não fiquei chocado, não. Não fiquei chocado, não. Porque os caras falam palavrão mesmo. Fala palavrão mesmo, os caras falam. Eu não fiquei chocado. Mas é inimaginável a relação do pai e filho. Não sei, pode ser... Eu vejo que tem filho que dá em pai. Eu sei. Já vi filho de morada do pai. Mas você está falando coisa pior do que isso. Mas também isso não é uma coisa admissível. Não é bonito. Né? Mas tem coisa muito pior, tem. Então Bolsonaro é, para você, o maior nome da direita e... Não, sem sombra de dúvida, Carlos. Você acha que o Tarcísio pode substituí-lo agora? Acho que o Tarcísio pode substituí-lo. Ele é radical o suficiente para ser um substituto do Bolsonaro? Não. O Tarcísio é muito preparado, até... Me parece também. Ele é muito mais preparado. Civilizado, inclusive. Mas essa questão de civilizado, eu não sei se o educado é o melhor, não. Não, eu falo de civilizado. Mas é civilizado e educado,
eles caminham bem próximos, pode até se confundir. Sem a civilização, a gente não tinha chegado até aqui, não. Sim, com certeza. A gente não estaria nem conversando aqui, Pois temos é. pensamentos Discordando, mas assim, divergentes, mas assim, exato. Tarcísio é um cara preparadíssimo, não sei se é o melhor. E aí eu confesso a vocês aqui, já falei isso publicamente, se não for o Bolsonaro o candidato e eu puder escolher, eu escolheria Eduardo. Eduardo seria a minha segunda opção. Segundo ele, um jipe, um soldado fecharia o Supremo, né? Mas vai ter coisa pior que o Lula fala, né, e faz, enfim. E se ele não puder falar tudo que ele pensa no microfone, irmão, eu escuto às vezes a esquerda falando besteira e condeno a fala, mas não condeno o que ele fala, né? Então, talvez o terceiro nome, se eu pudesse sugerir, né, que não cabe a mim, seria Tarcísio. Conheço o Tarcísio de perto, é um cara competentíssimo, mas eu acho que o Brasil ainda precisa de alguém mais grosso ainda, porque o sistema é bruto. Eu acho que o sistema é bruto. O que é alguém mais grosso? Não, alguém como o Bolsonaro, como o Eduardo, entendeu? Precisa ser mais firme nos seus posicionamentos. Você acha que o Tarcísio seria um cara que ainda... Tarcísio é um cara que ia buscar flexibilizar, tem coisa que não pode ser Mas flexibilizada. política não é isso? Não é conversa, Também, não é negociação? Mas não estou falando de política, estou falando assim, da solução que eu teria para o país. Entendi. Entendeu? Eu aceito ele, acho que é o terceiro melhor nome, então não estou condenando Tarcísio, estou dizendo que existem dois nomes melhores do que ele. Entendeu? Deixa eu Por lhe essas perguntar, questões. você é exatamente isso? Porque eu conheço algumas pessoas que conhecem você, que, enfim, têm relações assim, pessoais boas, né? E dizem que você é um cara muito tranquilo. Mas assim, quando você vai para esse discurso, você... Mas eu estou tudo tranquilo. Eu só sou... Não, mas não é isso. Eu digo tranquilo, assim, você... Do trato político. Do não, trato... eu sou radical. Eu não sou radical, pronto. Não sou radical, mas não sou inflexível. Entendeu? Eu acredito, eu defendo, discuto com você a sua divergência, converso. Eu não sou aquele cara de bater boca com quem pensa diferente. Se o cara não vai mudar, eu não vou perder meu tempo batendo boca com a pessoa, entendeu? Nem com o Ronaldo Medeiros? Não, eu bato porque faz parte do parlamento, mas assim... E ali é bom para os dois, né? Eu não sou... Você fala para o seu eleitorado, ele fala para o eleitorado dele, Eu não sou o cara arrancado dizer assim, eu não quero que Lula morra, eu não fico feliz com a decadência econômica do país, venho do comércio, né? Então, assim, o que eu queria é que as pessoas tivessem a oportunidade de enxergar o que cada política defende e o que ela tem para oferecer como gestão, entendeu? Assim, eu, por exemplo, eu não critico o cara humilde que vende o voto dele por R$100, não critico. Agora, eu critico o cara que vive muito bem financeiramente e vive organizando essa política de comprar o voto. Aí isso aí eu critico. Aquele ali que está passando necessidade, eu tenho ele mais como inocente. Eu tenho mais ele como inocente, entendeu? Eu acho, e eu disse aqui, você não pode culpar os pobres, né? Tem que culpar a pobreza. Né? A pobreza propicia esse tipo de coisa. E concordo com você, sujeito que pode. E aqui tem um vício, né, de classe média, todo mundo querendo, né, botar os filhos no emprego, de cargo, de comissão, etc. e tal. Por exemplo, desculpa eu interromper, eu não acho que tem bandido bom, bandido morto. Eu acho que não tem bandido bom. Mas eu acho que todo mundo deveria ter a segunda chance. O cara tem que ser preso, não ser maltratado, mas não pode ter regalia. E devia ter lá uma oportunidade dele ter uma formação. Uhum. Ou uma educação, um curso profissionalizante, para ele dizer, olha, irmão, tá aqui, você entrou aqui desse jeito, você vai sair aqui com isso aqui a mais que o Estado lhe ofereceu. Agora, se você voltar para cá, meu irmão, a sua segunda volta para cá vai ser mais pesada. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Estado tem, já que ele talvez não tenha dado uma oportunidade do começo para aquela pessoa, que acontece, né, de não ter um acesso melhor à escola, enfim. Mas que ele tivesse lá dentro esse acesso. Que todo mundo tivesse, mas que lá tivesse a oportunidade de ter uma segunda chance. Quando ele tivesse a segunda chance, que ele voltasse lá de novo preso, aí a cadeia seria mais fechada para ele. Entendeu? Eu me lembro do Dário César, Coronel Dário César, comandante da PM, uma vez entrevistando ele, e, enfim, esse debate, discussão, até sobre menoridade. E ele disse, as pessoas falam muito de ressocialização. Como é que você vai ressocializar um cara que não foi nem socializado? Né? O cara vive num ambiente absolutamente anárquico, uma família disfuncional. E assim, e você quer que ali, que o presídio ensine o cara a viver. É muito difícil, é muito complicado, né? O cara chegar ali. Mas aí não é, eu acho que não é só o ambiente, porque mesmo tem família boas que tiveram 7 filhos e um, digamos que foi para o caminho errado. Tem famílias que têm toda estruturada e um cara também vai para o caminho certo. Eu acho que o papel do Estado é tentar dar oportunidade. Pelo menos o mínimo para dar para todo mundo, entendeu? Eu acho que o Estado deveria fazer isso. Então você é efetivamente contra a pena de morte? Não, só vou dar pena de morte. Tem casos que a pessoa não tem conserto. Estupro, ou um caso que teve agora com do menino autista, um cara desse não tem que ter chance nenhuma para nada.
Para nada. Essa é uma discussão, A discussão discussão séria no país. Você pega a questão é o extremo, né? Uma o situação próprio extrema. Supremo Tribunal que você critica pode ser o Eu responsável critico. por mandar alguém para, assim, no caso da pena de morte. Eu critico coisas pontuais do Supremo. Né? Como assim? Coisas pontuais. Eu não critico o Supremo Tribunal Federal. A instituição. Eu critico ações. Né? Por exemplo, a Polícia Militar não erra. Quem erra é o policial militar. Então, não é o Supremo que erra. Quem erra são ministros que têm errado, né? Se posicionado, tomado uma postura. As né? instituições vivem das virtudes individuais no mas Brasil. a Deveria ser instituição diferente. É concreto, né? A Mas instituição é é assim. concreto, né? A instituição é concreto. Eu não vou condenar um restaurante porque o garçom me atendeu mal. Pô. Não posso tirar, né, toda a estrutura porque um agente agiu errado, né? Não é justo, né? Também desculpe, eu não vou perder meu tempo para defender uma instituição do concreto, eu defendo as pessoas. Do mesmo jeito que eu critico as pessoas, eu defendo as pessoas, entendeu? Porque a polícia militar é mais importante do que o policial, negativo. Negativo. Entrando na política local, pegar um gancho de uma coisa que você falou, a compra de votos foi o responsável pela derrota do Caio Bebeto? Com certeza. Isso é uma coisa que eu durmo tranquilo, é que a gente não compra voto, nenhum que comprou um voto. Você há de convir que eu sempre ressaltei que você é o único deputado na Assembleia Legislativa que chegou ali com voto espontâneo. E chegou e votou. Independentemente do que, das suas posições, mas é fato. É honesto, é né, fato, dizer isso. E a expectativa nossa era que o Caio Bebeto se elegesse. A gente contava quando fazia qualquer lista de potenciais vereadores que ele estaria no meio. Mas ele fez o suficiente, na sua opinião, para ser vereador? O erro foi meu. Qual foi o seu erro? Por exemplo, eu não peguei fundo, eu podia com o fundo eleitoral contratar pessoas para trabalhar, o cara entrou por 68 votos. O fundo do partido foi quase 400 mil, o Bolsonaro me ofereceu mais 100 e eu não quis. Se eu tivesse pego o fundo, contratado bandeirinha, o cara era vereador. Você acha que era por causa de propaganda mesmo? Todo mundo sabia que ele era propaganda candidato. Não, vamos ser práticos. Se eu contratar uma bandeirinha, teoricamente eu tenho aquele voto. Não é verdade? Não é? É assim que as mas pessoas é uma compra fazem. indireta? As pessoas fazem isso, contratam para trabalhar, a pessoa lhe conhece, está mais próxima e termina ajudando, reconhecendo, retribuindo. Né? Então, assim, se a gente tivesse feito isso, o cara... 68 bandeirinhas da eleição. 500 mil dava para fazer isso, né? Mas a gente, acreditando que... eu hoje discuto essa questão de pegar ou não fundo eleitoral. Bolsonaro e Eduardo já falaram muito sobre isso comigo. Mas eu não queria ter que pegar fundo. Mas é desigual. É desigual a disputa. Eu chegava, por exemplo, com um carro e tinha vereador do PL com 2 vans de gente. Pô. É desigual. Entendeu? Se você for lá, chegar na campanha, você vai ver uma caixa de borracha de elástico. Vai dizer para dinheiro, não. Vai para separar santinho. Até na direita mesmo isso, né? Porque eu acho que a disputa ficou ali muito pelo campo da direita. Né? Porque não, mas eu digo assim, quando você não pega fundo, o dinheiro é contado, e até no santinho você conta. Eu nunca tive, eu vejo no dia da eleição, por exemplo, os caras santinho no chão, meu amigo, eu olho para aquilo ali, eu não sei não, o meu é contado. Já peguei eleições que santinho virava lama, né? Mas é nojento. Mas quem vai mudar isso é o eleitor, né? Quem tem que mudar isso é o eleitor. Mas vamos lá. Aí o Caio Bebeto agora vai ser vereador nesse período. Só acredito vendo. Você não acredita que ele... Eu só acredito vendo. Ele não vai assumir? Eu só acredito quando Eduardo sair ou outro se afastar. Eduardo não vai assumir a secretaria? Eu estou vendo os rumores. Eu só acredito vendo. Olha, eu publiquei isso em primeira mão, desculpe, né? E foi confirmado à noite. Eu espero que aconteça. Você está duvidando de quem? Do JHC? Não, bicho, de também Deus pertence. Política é... Mas você não tem esse acerto, não? Se você discute, não. A gente teve esse acordo, não só com o Caio, também com o Neto Andrade. Houve essa promessa com todos os candidatos a vereador, que ganhando, 2 vereadores assumiriam secretarias para 2 suplentes assumirem. O acordo não foi comigo, foi com todos os candidatos. Entendeu? A gente aguarda o cumprimento. Mas, assim, eu só acredito vendo. Pois é, parece que você está duvidando muito do JHC. Não estou duvidando, porque amanhã você pode... Eduardo pode falar um negócio que ele não gosta, aí não vai assumir secretaria, eu não sei, não depende de mim. Eu só garanto o que eu sei e o que eu posso fazer. Por exemplo, eu não sou um cara que eu não gosto de apostar. Porque a aposta não depende só de mim, então eu não aposto. Também não aposto, não gosto de apostar. Gosto de apostar, um gole de cerveja, um copo d'água, jogar tomando copo d'água, eu gosto. Mas o negócio que depende só de mim, eu não gosto de apostar, não gosto. Mas falando em JHC, já que entrou nesse tema, você acha que ele vai ser candidato? Ele não vai ser? Parece ser muito cheio de dúvidas em relação...
Espera, mas não tem certeza. Espero, mas não tenho certeza. Não conversei ainda sobre isso com ele. Mas se falar com o João Caldas, ele vai dizer, como vai mandar dizer, né? Que ele é candidatíssimo. Eu espero que seja, porque do jeito o cenário que está hoje, vai ter só o lado dos calheiros lá, e isso é complicado para qualquer democracia. Qualquer, eu também acho. Não é saudável. Como a própria eleição, né, do JHC, concorrer sozinho não foi uma coisa boa. Não é saudável, não é saudável. Você é oposição, Paulo Dantas? Não sou oposição a ninguém. Não. Sou Alagoas. Como já aconteceu lá várias vezes, manda para lá projeto, às vezes a bancada do governo não se atém, eu peço antecipação, peço para pular discussão, porque o projeto é bom, eu quero que ele caminhe. Agora, se eu não concordar com o projeto, o que eu puder criar de empecilho, eu vou criar. Mas é engraçado, porque os bolsonaristas, os dantistas, né? Toda vez que vem aqui, ou vitorianos como queiram, dizem, olha, na oposição na Assembleia é o cabo Bebeto. Ou seja, você não se assume como... Não é que eu não me assumo, eu não sou oposição. Vamos lá, ele manda um projeto que é interessante para o Estado, eu vou ser contra só porque o projeto é do governo. Não. Aí é covardia com o meu eleitor e com o Alagoas. Mas é o que está acontecendo, por exemplo, no Congresso Nacional, né? É porque os caras procuram barganhar, né? Acontece muito de você, bicho, eu não vou adiar isso aqui, mas vamos aprovar isso aqui meu. O que acontece é isso, principalmente para quem é minoria, meu irmão, o que sobra para o cara é isso. A minoria que sobra é tentar barganhar e negociar as pautas. Negociar, né? Senão não faz nada. Mas como foi aquela história do ICMS 12% para armas? Eu achei uma coisa tão grave aqui. Não é grave não. E aí é um pecado que as pessoas cometem, Ricardo, por não conseguir acompanhar tudo na política. Eu propus isenção de ICMS durante a pandemia para os itens da cesta básica. Pouca gente sabe disso. E a bancada toda de esquerda votou contra. Quem é esquerda na Assembleia, pelo amor de Deus? Medeiros e outros lá. Por exemplo, outros e outros lá. Porque assim, tudo bem, a bancada do governo toda votou contra, eu vou corrigir, você está certo. A bancada do governo toda votou contra. O que acontecia nesse negócio do ICMS da arma de fogo? O alagoano comprava arma em Minas Gerais, São Paulo e Pernambuco. A gente não vendia arma, era pouquíssima arma e munição que vendia por causa do ICMS desses estados que era menor. E aí eu consegui, barganhando, para não adiar umas pautas do governo, o Renan Filho procurou o Marcelo Paes, eu tenho essas pautas pediadamente, vai atrapalhar, tem um prazo lá de alguma coisa, não lembro agora o que era. Marcelo, eu quero aprovar isso aqui. E aí era o ICMS que já estava rodando há um tempão lá. O que é que eu consegui provar com isso? E, diferente de ideologia, vamos falar de imposto, aí eu vou falar de uma economia voltada para o consumo. Com a diminuição do imposto, aumentou a arrecadação, o comércio vendeu mais, o alagoano pagou mais barato. Que é isso que eu quero mostrar. Então a gente tem um ICMS de 31%, caiu para 14%, o Estado arrecadou 4 vezes mais, o comércio vendeu mais e o alagoano pagou menos. Então eu já tentei fazer isso com outros itens. Só que melhor época, arma, eu acho complicado. Não é só arma, não, arma, munição e insumo. Mas o que eu quero entender é o seguinte, por que Renan abriu mão? Porque era uma arrecadação pífia, né? Então ele abriu mão. Só que quando você vai para gasolina, feijão, arroz, macarrão, que a arrecadação é boa, os caras não querem abrir mão. Só que ele não entende, se você baixar o preço da farinha do trigo, o imposto da farinha do trigo, a pizza vai ser mais barata, o pão é mais barato, as pessoas vão comprar mais e consumir mais. Só que os caras não querem, os caras querem dinheiro hoje, não querem amanhã. Não quer aumentar a arrecadação daqui a 6 meses, eles querem hoje a arrecadação. A diferença entre a história do capitalismo selvagem, né? Então assim, hoje é uma lei que é referência no Brasil, Alagoas voltou a vender arma para o alagoano, o comércio de Alagoas voltou a vender e o Estado está arrecadando mais. Não teve aumento de violência, não teve nada disso com a lei. Só teve melhor para todo mundo. Mas a história da discussão sobre o aumento de violência, a sensação de insegurança permanece. Eu acho até injusto em relação às estatísticas da Secretaria, que eu acho que são confiáveis. Acho porque eu conheço da origem, né, quando começou-se a fazer esse tipo de estatística. Essa sensação de insegurança ainda se justifica no nível que se mantém? Você fala de Alagoas? Sim. Acho que justifica que está acontecendo ainda muita violência. Não, acontece e vai acontecer. A gente vai chegar no ponto que o papel da polícia tem seu limite mesmo, e se não vier o resto, vai continuar. Quando a gente fala de números, né? Você fala de... Assassinato, homicídio, né? Não, de números, vamos lá. Se eu não me engano, foi na época de Dário o César, que os caras inventaram... Você chamava Dário o César? Não, todo policial de bem chamava assim, Dário o César, porque... Foi o pior secretário de Segurança Pública de Alagoas, de todos os tempos, de toda a galáxia, de todos os tempos do mundo inteiro. E aí eles inventaram, por exemplo, o cara levava 58 tiros e chegava filho no HGE, que era morte clínica.
Tem vários disso aí. Hoje existem, por exemplo, e isso aí eu estou levantando isso aí, existe uma produção de TCO absurda aqui em Alagoas. O cara é pego sem capacete e faz um TCO. O cara é pego lá em Flecheiras, no meio de um canavial com uma peixeira na cintura, os caras fazem TCO. São números que são números reais, porque o fato ocorreu, mas que ninguém fazia procedimento. Ninguém fazia TCO sobre isso. Então, produção de TCO não quer dizer produtividade. Eu acho que o policial está perdendo tempo com isso aí. Está perdendo tempo, o Estado está gastando demais com isso aí. Então, alguns números precisam ser avaliados, revistos. Eu nunca fui defensor da sensação de segurança. Não gosto de sensação de segurança. Gosto de segurança. Uma coisa que eu combato, já falei várias vezes, é viatura rondando com rotativo ligado. Isso é para lhe dar sensação de segurança, mas não vai lhe dar segurança. Porque aquele que quer roubar vai esperar a viatura passar, que ele vê a viatura de longe, e depois que a viatura entrar na rua, ele vai e lhe assalta. Como acontece do cara jogar, a viatura passou, o cara jogou uma arma antes de você chegar e depois foi buscar. Acontece. Por quê? Porque o cara está vendo a viatura primeiro. Eu não vou ver o cara primeiro. A viatura tem adesivo refletivo, está com rotativo ligado, o cara vai me ver antes de eu vê-lo. Então ele vai ter tempo para ficar no carro, o carro desligado, apagar o fora do carro, se esconder, para depois que a gente passar ele aparecer. Mas o papel da PM não é ser policiamento ostensivo? Mas preventivo. Preventivo. Como se daria sem evitar as que viaturas? aconteça um assalto. Não, eu sei, mas assim, não é sem as viaturas. Não, a viatura pode rondar, mas não ligada. Inclusive o Código de Trânsito, Ricardo, ele estipula o uso daquilo ali. É para sinalizar ocorrência, perseguição, acidente. É para aquilo ali. Não é para estar rondando com aquilo ligado. Quem começou com isso? Rio de Janeiro. Então você não pode usar o Rio como exemplo. Não para nada. Mas a gente copia. Eu digo a você porque na prática eu via. É injusto, mas assim. Se você chegar no batalhão, para batalhão, a gente tem viatura que ronda com rotativo ligado, que não pega nada, e as viaturas que rondam sem rotativo ligado, que são geralmente as que pegam. O cara quando vê se assusta. Eu vou ter uma história, um tio meu, ele contou isso para mim, ele foi para o Chile há muitos anos atrás, quando o Chile não era como está hoje, e disse que ele tinha que atravessar uma praça, agora a praça muito esquisita. Aí ele chegou para um carabineiro, que é o policial chinês, se eu posso atravessar aqui, era meia-noite, tinham saído do restaurante, ele e a família. O cara pode ir sem preocupação. Mas é esquisito, é perigoso isso. Não, é esquisito, é perigoso. É esquisito, mas não é perigoso. Só é esquisito, pode ir tranquilo. Então assim, não tem sensação de segurança, mas tem a segurança. Então, o que a gente tem hoje aqui, na aula de Maceió, é uma sensação de segurança. De segurança. Mas não tem segurança. Não tem. Ou tem segurança na aula de Maceió? Não, acho que na cidade toda não tem. Agora tem áreas que tem menos, né? Mas se você vê muita viatura, você pensa que está seguro. Quando você se depara um homicídio, 10 horas da manhã. Eu corria na aula, só para essa história. Tinha um secretário de segurança que passou por mim. Eu correndo, ele para lá e para lá. Estou aqui para garantir a segurança. Vai correr você e ele. Não, eu correndo, tá, obrigado. Estava aqui. Mas não caiu no número de homicídios ou não? Você... Não tenho acompanhado. Se caiu agora, não tenho acompanhado. Eu sei que sim. Lógico que com o acesso à informação, as pessoas recebem mais rápido o relato dos crimes. E aí termina, de repente, também aumentando a sensação de insegurança. Mas, de fato, a gente vê muitos homicídios ainda. A gente vê áreas hoje sendo dominadas. Né? Isso é um mal nacional, essa história do crime organizado. Se não resolver logo, Ricardo, não se resolve. Mas me parece que é uma coisa sistêmica. Mas ou se tem quiser uma resolver, solução nacional. Se quiser resolver, resolve. Não, aqui em Alagoas resolve. Eu acho que se começar, são alguns caminhos que estão sendo vistos agora, né? Atrás do dinheiro, as fintech, né? Lavando dinheiro para essa Não é só força, a inteligência precisa atuar. A inteligência dá uma solução. Eu vi, por exemplo, porque falava muito de Lima Júnior. Eu fazia uma operação com 50% de Ibope, pegava 2 quilos de maconha. Fazia uma operação com 2% de inteligência, pegava 100 quilos de maconha. Então a inteligência funciona. Mas funciona tudo. Tem que vir a inteligência, tem que vir a inteligência para combater a lavagem de dinheiro, tem que vir a força policial presente, entendeu? A abordagem. Tem que vir. O que eu acho interessante é o seguinte, eu faço segurança pública, sou secretário de segurança. Eu escuto todo comandante de unidade e delegado de polícia. Mas cadê eu queria ouvir o chefe de serviço, o escrivão, o policial civil que mais entrega mandado, o cabo da PM que mais pega arma. Eu quero ver ele mesmo, por que você é o destaque operacional do seu batalhão? O que é que você faz que o seu colega não faz? Por que não ouvir esse cara da ponta? É interessante. Você falou na questão da GoPro, que você andava com a GoPro. Você tem alguma coisa contra as câmeras corporais? Totalmente contra as câmeras corporais do Sul. Contra?
Por quê? Porque hoje a gente precisa de tanta coisa, a Câmara não seria... Mas é só por questão financeira? Despesa? Não, também, né? Porque assim, a gente hoje não tem viatura blindada, hoje a gente não tem taser, arma de choque, hoje a gente não tem gás, hoje a gente não tem lanterna. Hoje Gás? não, fazer que corrigir. Gás? Nunca, gás de pimenta, essas sim. coisas. Lanterna, você sabe que a Porque polícia... gás é a história do gás. A polícia não tem lanterna, a polícia nunca deu lanterna a ninguém, a polícia militar nunca deu lanterna a nenhum policial. Como é que o cara trabalha à noite sem lanterna? Engraçado, Mas o cara quer colocar uma câmera, que vai ser um dinheiro da babona, o que vai ser? Eita, nego, dinheiro, muito dinheiro vou ganhar. Você acha que o interesse econômico... Estão babando assim, ó, muito dinheiro. Para a Câmara, tem gente do judiciário defendendo demais, para guardar as imagens das câmeras, tudo, muito dinheiro, muito dinheiro. Se você tivesse tudo isso aí, eu discutia com você a questão da Câmara, mas faltando muitos itens importantes de segurança para o policial, eu não sou aberto nem a discutir isso aí. Deputado, você foi muito atuante como oposicionista, você disse que não é oposição ao Paulo, na época do governo Renan Filho. Era um fiscal interessante, eu cheguei a fazer algumas matérias sobre isso. Então. O que é que mudou em relação a Renan Filho e Dantas? Não, em relação à fiscalização é a mesma coisa. Você era muito ativo. Mas é porque Renan dava mais motivo. Ah, era? Renan construiu mais. Uhum. E Renan era mais debochado, Renan era mais exposto, Renan mais falastrão. E dava mais motivo. O Paulo é um cara mais reservado. Ele se expunha mais, né? Hein? Ele se expunha mais. O Renan gosta do embate, né? Então, o Renan é o cara que fechou a academia, por exemplo, proibiu o pessoal de caminhar na praia, exemplo, e estava fazendo uma postagem. Estava fazendo jogando futebol com mais 20 amigos. Eu lembro. Então, meu irmão, hipocrisia pura. Então, assim, Paulo não tem esse tipo de posicionamento, de postura, entendeu? Então, assim, Paulo, é menos exibido? Menos exibido, entendeu? Renan, como o Renan, o Davi Maia chamava ele de quê? O professor de Deus, sei lá, eu chamava ele de Sete Ciências. É professor de Deus. Eu chamava ele de Sete Ciências. Como ele é um cara que sabia de tudo, falava sobre tudo, então ele dava margem para isso, né? Continua. Continua, não mudou nada. Não, e um cara inteligente demais. Muito. Não, preparado, ele se preparou. Se fosse mais humilde, seria um cara muito melhor, entendeu? Mas é um pouco arrogante. Vamos lá, voltar à questão do policial militar. Você disse que é contra as câmeras corporais. Tem uma coisa na polícia, eu já escrevi sobre isso algumas vezes, vi até o Marlon, né, o Coronel Marlon falando, postou sobre isso também, a história da necessidade de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico do policial. Ver, né, os índices de alcoolismo dentro da polícia, de depressão. Você tem algum trabalho nessa área na Assembleia, alertando para isso, cobrando a necessidade de que haja, de fato, esse acompanhamento do policial que adoece? Porque tem uma coisa, vamos lá, às vezes o cara mata no embate, mas matar não faz parte da condição natural do ser humano, né? Tem um livrinho extremamente interessante do Franz de Waal, A Era da Empatia, que ele trata da história dos militares americanos nas guerras, mostrando que são pouquíssimos os que se sentem à vontade atirando. O cara faz todo aquele treinamento profissional. Porque não é da condição humana. Você passa a vida toda, não matarás, não matarás, não matarás. A educação religiosa, nossa mesmo, católica, cristã. E o cara, de repente, por alguma até necessidade, é obrigado a fazê-lo. E o cara cai, do ponto de vista psicológico, psiquiátrico. O policial que, num confronto, mata alguém, vamos lá, seja de forma reativa, ele não deveria obrigatoriamente, por lei, ser afastado, ter esse tipo de acompanhamento profissional para que voltasse à atividade? Bom, é um universo. A Polícia Militar é feita de, sei lá, 7 mil homens hoje, então cada um reage de um jeito. Claro. Eu nunca perdi o sono porque matei alguém. Nunca. Você sabe quantos matou? Sei. Nunca perdi o sono, não. Durmo tranquilamente com isso todos os dias. Nem lembro disso. Mas tem gente que sente, não só quando mata alguém, mas quando é transferido. Quando vai trabalhar, é de Maceió e vai trabalhar em Penedo, e aí fica longe da família. Quando ele é preso de boca, quando ele não tem a sua promoção no tempo certo concedida, quando ele é perseguido. Você acha que essa história não tem relação? Tem gente que pode tirar a vida de outro, matar uma pessoa e se sentir mal com isso. Estou falando de mim. Eu nunca perdi o sono por causa disso. Mas tem companheiro que só de trocar tiro ou só de
de dar um tiro, ele fica nervoso. É a reação de cada um. É de cada um. E a PM é feita de todo tipo de gente. É um micro-universo ali, né? Por exemplo, eu fui transferido de unidade, Ricardo, 11 vezes. 7 eu consegui voltar, 7 foi contra a minha vontade, desculpe, e 4 eu consegui sair de onde eu estava, porque fui transferido. E não era porque eu era corrupto, não era porque eu chegava atrasado, não era porque eu era desrespeitoso, era só porque eu questionava o que eu achava que estava errado. Foi isso que ele levou para a política? Disciplinar. Não, na política foi um negócio, eu nunca pensei, eu gostava da política classista, né? Na verdade eu comecei a me envolver com problemas individuais dos policiais, campanha para arrecadar dinheiro para o cara, sangue, cara com saúde, eu ia visitar o cara de forma bem natural, né? E aí e o Cícero Almeida me convidou para ser candidato. Rapaz, bora, o militar tem um prazo maior para se filiar, né? Rapaz, estou aqui para completar uma chapa, venha para cá. Eu disse, rapaz, não me bota nesse negócio não é bora, bicho, me ajuda, tá, me bota. Aí eu gostei da campanha. Por quê? Eu gosto de conversar, gosto de chegar na casa, tomar um café, comer eu gosto disso. O cara me chamar para visitar 100 lideranças, eu não quero não. Agora, vamos tomar café lá em casa com a minha avó, com meu pai. Isso é familiar, né? Eu gosto de poder conversar assim, olhando pro cara. Para mim, eu estou feliz da vida com isso. Aí, pronto, aí gostei da campanha. Eu dizia, Almeida, rapaz, eu queria ter o teu nome para bater estado tudinho. Eu às vezes via o cara parado na porta, parava para pedir água, só para passar com o cara. Tava viajando aqui, do lado, o cara, chefe, para, tem um copo d'água para bater papo com o cara. Aí começava a ter deputado já, começava a conversar com o cara. Aí gostei, fui candidato a vereador aí, achando que tinha chance e tal. Tirei mais ou menos um fino, mas quando não ganhei, eu desanimei. Disse, quero não quero mais não. O povo não quer mudança não. O povo tem a política que merece. Aí foi quando veio o Bolsonaro, me conheci Eduardo, bora. Eu disse, vou. Aí foi quando teve aquele meu vídeo que fui levar o cara em casa, né? Foi quando eu conheci Eduardo, aquele meu vídeo deu uma repercussão, meu nome realmente cresceu aqui no estado. Ele, bora, aí eu, bora. Decidi ser candidato. Quando você vê, por exemplo, o comportamento do Bolsonaro na... Desculpe, a sua pergunta que eu fiz. Né? Primeiro eu tentei reformar já o hospital da PM, mandei a emenda que Renan não pagou. A gente tem... Até hoje o quartel-geral tem projeto de lei para isso, para quando o policial se envolver, a guarnição que se envolver em tiros, ou que tenha algum componente ferido, ou que tenha morrido, ou que tenha matado alguém, que ele passe por uma avaliação. A gente tem a criação do setor psicológico. Seja apoiado, Eu tenho várias situações, só que assim, a matéria é administrativa. Então, infelizmente, a iniciativa é do executivo. A gente propõe as coisas lá, só que ele veta. Então, muita coisa que faz a diferença no funcionalismo público, por exemplo, eu não posso iniciar. A iniciativa é exclusiva do executivo. Então, às vezes, a gente apresenta, ele derruba. Ou a gente faz indicação e não serve de nada, infelizmente. Mas a gente tem várias ações em relação a isso, porque é uma preocupação o nível de alcoolismo. Eu até hoje, Ricardo, desculpe, eu durmo 4, 5 horas por dia. Da herança da polícia. Durmo 4, 5 horas por dia. É o que? Estresse, tensão, se você ansiedade. costuma trabalhar à noite, você não dorme à noite, o seu sono desanda por resto da vida. Imagina, eu passei 17 anos, 95% de viatura, você passar 2 noites por semana sem dormir. Faça o teste. É peso, alimentação. Hoje melhorou, que a gente tem mais tipos de comidas, né? Pra gente, mas antigamente só era sanduíche à noite. Depois o cara só comia sanduíche de noite. Então imagine, você... Cada almoço pesado. O almoço era quentinho, a gente acabou com isso, graças a Deus, mas assim, é uma alimentação de rua. Hoje não, você tem comida em todo canto, todo tipo de comida, mas antigamente era não, é só sanduíche. Imagine, repito, imagine você passar, faz um teste de 1 mês, 2 noites por semana sem dormir, para ver se isso não interfere em você. Você falou, é interessante você narrando aqui, quer dizer, você entrou na política por causa da solidariedade aos colegas, né? Enfim, sua preocupação. Aí voltando à história do Bolsonaro, eu vi um cara que teve aquele comportamento na pandemia, contra a vacina, quem tomasse vacina virava jacaré. Aquilo foi terrível. Você ri, mas eu não acho aquilo engraçado. Não, aquela brincadeira do jacaré não foi nem ele só citou. Não, mas ele comprou a vacina e disse, tome quem quiser. Mas ele tomou. Na minha casa, minha mulher e meus filhos tomaram, eu não tomei. Você não e tomou? Eu não separei da minha mulher nem briguei com meus filhos. A gente conversou, quer tomar, toma. Eu conheço algumas pessoas. E a minha mulher teve Covid e eu não tive. Olha que interessante. Na minha casa, só quem não teve Covid fui Ricardo, eu. Assim, e minha mulher, todos nós nos vacinamos. Eu não usava máscara, né? Eu sou fumante, eu não usava máscara. Eu tinha medo de pegar por causa do cigarro, né, que eu fumava. E eu andava em todo canto sem máscara. Sim, mas tudo bem. Era obrigado. Que bom que você calma. Resistência para dizer assim, que você teve e não pegou. Não, eu fiz acho que mais de 20 exames.
Mais de 20 exames eu fiz de Covid, que eu estava monitorando isso aí. Até peguei dengue e achei que era Covid. Eu também peguei dengue. Pronto, eu tinha meu escritório era no Pinheiro, né? Estava lá as casas abandonadas, eu terminei pegando dengue lá. Passei uns 4 dias isolado, mas depois saiu o resultado que era só dengue. Mas assim, eu não criticava quem usava. Não. A minha mulher pegou, dormindo, minha mulher Mas pegou, o eu não presidente peguei. da República espalhar essa história de que ninguém precisava tomar aquelas medidas de segurança é muito grave. Mas né, ele tem razão, é. Tem vários estudos mostrando que a questão da máscara não ajudava. Não, mas Que a naquele momento. ivermectina ajudava. Mas não, isso, Tem esses remédios. Não, Tem esses estudos que estudos, apareceram tem não, estudos. não tem base Agora sim, científica. eu confesso uma coisa, que conversei isso muito com o Silvio Camelo. Na pandemia não tinha decisão 100% correta ali. Eu sei, Não mas tinha. você tinha que ter o protocolo. Mas veja o que é Sim. liberdade. Tá aqui a vacina, quem quiser tomar, toma. Mas olha, vamos lá. O problema é que o sujeito que não se vacinava, que corria o risco de pegar a doença, tudo bem, ele podia não pegar, mas se pegasse, podia espalhar para outras pessoas. Mas é que você tomou pensa- também espalhou, a história da Aí a gente vê empatia. hoje só- a falta da injeção, por exemplo, da vacina para dengue, que está faltando aí, que eu não vejo a Não, mesma repercussão. Até hoje essa vacina, ela não se consolidou. A vacina que da dengue. Foi do Covid. Foi, consolidou. consolidou. Pô, Ricardo, deixa Consolidou. isso. Consolidou por quê, Eu tomo Ricardo? todo Em 30 dias. Em 30 dias. Mas era a necessidade, a Você teve urgência Covid? da. Não, É. teve não. Eu tive. Ah, você teve. Tomou também a vacina, né? Tomei todas. Mas tomou antes ou depois? Tomei antes. Foi, né? Tomei antes. E Mas teve assim, Covid? Não, mas a Covid Foi muito branda, né? Foi muito branda, Ué. exatamente. Que era o efeito. Eu falo assim, tem uma declaração do Bolsonaro que a mim, particularmente, me perdoe se você achar que isso é mimimi e tal, que me chocou demais quando ele disse, não, a única coisa que eu aprendi na minha vida foi matar. Um presidente da República dizer isso Não, é tão ele grave. artilharia. Sim, mas ele disse, foi a Artilharia. única coisa que eu aprendi a fazer na Porque vida, perguntando dele matar. alguma coisa lá, ele falou isso. Ele não era nem presidente da República, ele não era. Não, ele era. Sim, Não, ele era presidente mas da República, não, você teve isso, ó. independentemente. Sim, mas Aí o você cara... pode pegar uma fala minha há 20 anos atrás. Não. Né? Mas Não. Por exemplo, eu achava antes que bandido bom era bandido morto quando eu era mais novo. Hoje eu não acho isso. Eu acho que não tem bandido bom. que bom que você mudou. Eu acho que não tem bandido bom. Então, assim, o cara, aquilo ali foi num debate, numa sala aqui, ele é deputado federal, era. E, bicho, Mas era deputado federal. era, mas tem cada deputado federal que fala um negócio, tem deputado estadual que fala, Ricardo, tem jornalista que fala maluquice. Tem, pô. O que eu não posso é pegar, o cara falou 10 anos atrás, o presidente da República falou assim, não, pô, o cara não era presidente da República. Calma. Opa! Mas entenda uma coisa assim, deputado. Algumas falas são bem problemáticas. Claro, Você tinha uma bastante quantidade de emblemática, pessoas né? perdendo parentes, pai, mãe. Eu Aí perdi parentes. Aí o cara liga a televisão, aí ele tá lá tirando uma onda do pessoal da Que Amazônia, onda? falta de ar, Que onda? a falta de ar. Não, Falta de ar. terrível Não, aquilo. aquela live. Um governo de esquerda que deixou votar aquele que levou. Mas Tava aquela, até mas fazendo eu estou dia. falando especificamente Chegou a falar- daquela fala. Aonde Aquela fala é tinha muito governo de complicada. esquerda? Que o quê? Na Amazônia? De direita? Era de direita na época? Mas quem é governo? Era de direita na época. Ô, deputado, me desculpe. Quem é o governo de esquerda hoje no Brasil? Paulo Dantas é de esquerda. Não. Não, de direita, Paulo. Paulo Quem Dantas disse sempre aqui foi foi o de Chico De Tenório. direita. Chico Tenório disse aqui com todas as letras. Não, O Chico disse. peraí. O que acontece muito, Ricardo, é um posicionamento seletivo. Tem muito político que está na sua audiência, que é uma audiência seletiva, um outro nível de audiência. Eu gosto das coisas de Bolsonaro, mas quando está no meio do povo é Lula. Então, meu amigo, ou o cara é ou não é. Essa conversa Você acha que esse é o caso do Paulo? Eu dei um bocado de gente, irmão, aqui em Alagoas. Eu não como esse papo, não. Ah, quer você, Bolsonaro? Fala no microfone aqui. Eu quero ver você falar na pandemia. Fala, bota no seu Instagram. Não, na CPI. Não, Bebê. Não. Eu ia falar um palavrão. Não, Eu vou, dizer, um ovo. eu vou lhe fazer uma breve provocação. Eu já disse aqui algumas vezes que você tem lulistas na Assembleia Legislativa. Não estou dizendo que isso seja uma qualificação humana, tá? Nem desqualificação. Não, pois Nem é, nem uma desqualificação. coisa nem outra. Mas, majoritariamente, a Assembleia Legislativa é bolsonarista, apesar de manifestar. Você acha que eu estou certo ou errado? Tá errado. Não é bolsonarista. Não. Aí vamos lá. Quantos tem? Conte aí, se você vai dizer. Bolsonarista? Sim. Bolsonarista. Hoje eu acho que é Mesaque. Mesaque. O Antônio Albuquerque é lulista. Eu tô no Albuquerque. Posso dizer que é bolsonarista? Bruno Toledo. Não é. Já foi. Irmão, o cara que é bolsonarista, ele tem que se posicionar nas pautas de Bolsonaro. Entendeu? Então não tem. Olha, quem quer servir a dois senhores, irmão, vá servir em outro canto. Ou o cara é SSA ou SRP.
Então, você acha que politicamente é isso? Acho que não cabe não essa conversa lá de futebol. Eu acho. E você? Bem, agora eu escuto, já escutei de colegas, dizer, não, pai, sabe que eu sou Bolsonaro? Pode ser, tá bom, tá certo. Para mim, eu não começo essa conversa não. Porque quando o cara vota nas pautas, o cara concede o título para Flávio Dino. Ô irmão, então acabou-se que vai ser Bolsonaro, pronto, acabou-se. O cara concede o título para Flávio Dino. Então isso não é bolsonarista, irmão. O que é que Flávio Dino fez por Alagoas? Que é isso? Mas vamos lá, tem o Flávio Dino, o governador de Goiás, o nome dele. Caiado. O Caiado. No mesmo dia que entrou para o projeto, eu até brinquei, fiz uma postagem, né? É um para Ronaldo Caiado e outro para o Flávio Dino, né? Caiado foi a Gabi Gonçalves. Gabi, sim, pois é. E aí, o que é que o Ronaldo Caiado fez para Alagoas? Mas para mim, ele é um cara que merece mais receber o título de Alagoas do que o Dino. Você votou como nos dois? Contra o Dino e a favor do Caiado. Foi, né? Mas mesmo ele não tendo feito nada para Alagoas. Aí eu não leio para ti, mesmo sem ter feito, mas ele é mais merecedor do que o outro. Ou seja, é uma definição ideológica mesmo, né? Também. JHC é bolsonarista? JHC, não, eu acho que o JHC é um cara centro-direita. Acho que ele é centro-direita. Eu acho que ele é JHcista. É, JHcista. Mas veja só, e aí o que eu aprendi na política? Eu pecava muito com isso aí. Se você não concordasse comigo 100%, né, ou 90%, não era aliado. Não, hoje eu entendo que se você concordar comigo 60% ou 70%, a gente já é aliado já. Porque é tão difícil hoje as coisas. Eu nunca quis que ninguém pensasse 100% igual a mim. Eu digo sempre isso. Às vezes eu amanhã me arrependo do que eu fiz hoje, então eu discordo, eita, pô, não devia ter feito. Mas isso é bom. Então, mas a gente evoluiu para isso. Então assim, eu só aprendi com o doutor William Douglas, é um desembargador federal, um cara altamente inteligente. Ele dizia, Beto, porque a gente participou de um debate, eu e esse cara, e ele concordava 90%. Eu, pronto, endoidei por ele, me encantei. Aí ele, cota. Aí eu... Isso ele, no debate, você tá vendo, Beto? Estava concordando comigo até agora tudo, porque eu discordei da cota, ele já baixou a cabeça para o meu lado. Você acha que cota é uma Eu defendo a cota social. Sou a favor da cota social. Se eu puder brigar para a cota social, agora racial. Você não é não. a primeira pessoa. Não, eu defendo muito a cota social. Defendo muito. Por exemplo, e aí, Ricardo, vamos voltar para a polícia. A turma costuma acusar a polícia de ser racista. Vá num batalhão, pô. Mas às os vezes, brancos são minoria. Mas como às é vezes, que... deputado, você tem o próprio negro racista. Isso é tem, comum, mas né? tem, pô. Tem, mas tem. Vamos lá, já que você falou dessa história dessa... Mas o que não pode é ser a maioria racista. Dizer que eu cansei, uma vez... Ou então, se for, não manifestar. O meu motorista e o meu patrulheiro eram dois morenos. O Tiago... O que você chama de morena? Da cor do Tom, do Everton ali. Pronto. Tá mais pra e aí negro. O cara chegava, como eu era o comandante, que eu verbalizava, o cara só me via, né? Aí, só porque eu sou negro, né? Pô, agora se eu tô daqui racista, olha pra trás. Aí o cara via o patrulheiro, via o motorista, os dois pretos. A gente é racista. Não, meu irmão. Porque tá parando, porque não pode ver um carro desse. Não pode ver um carro no nego bom. Esse carro é bom, tá certo. Meu carro é isso aí, viu? Então, cara, é complicado. Mas é uma questão que eu acho que não pode se relativizar por conta da história do Brasil, né? O Brasil se funda, né, na escravidão. Não, que é uma coisa não pode ser extremamente... não pode ser esquecido, mas não pode. O resto da vida o cara tá pagando essa conta. Aí, uma hora tem que quitar. Né? 1.500 anos depois, 500 anos depois, 100 anos depois, vai continuar pagando a dívida. Mas alguém tem que quitar essa dívida aí. O respeito, vamos daqui a 100 anos, aí. daqui a um ano, daqui a 10 anos, o respeito... Mas aí o respeito vem da memória e do que eu faço daqui para frente. Da relação que eu tenho com você. Do meu avô, do meu bisavô, irmão, é paciência. Não pode pagar por isso. Ninguém entendeu? Isso é coisa de Hitler, Stalin. Senão a gente não vai evoluir nunca. Vai ficar até quando pagando essa conta? Entendeu? Eu sou defendo. Qual é a diferença do preto pobre para o branco pobre? Os dois são pobres, pô. Até a gente tem que dar oportunidade social para as pessoas. Se ele é branco ou você é preto, não importa para mim. Se é vulnerável, vamos ajudar o vulnerável. Acho que talvez a discussão seja porque a maioria, né, dos pobres são negros, né? Mas eu acho que a maioria da população é negra. Entendeu? Eu digo que era minoria, pô. Os caras me chamavam de amarelo no batalhão. Que eu era mais branco lá do meu grupo, não é nem da minha formação. Você foi chamado de negro. Pronto, eu era amarelo, os caras me chamavam de amarelo lá. A maioria era mais escuro do que eu. Então, assim... Você é branco. Eu sou amarelo quase, né? Entendeu? Mas, assim, é normal.
Mas vamos lá, por que a preocupação da direita, é uma coisa que eu vou, da direita, da extrema-direita no Brasil, com a moral sexual, né? Enfim, da história de gays, professores que ensinam, que eu não consigo entender e acreditar que alguém ache que um professor vai ensinar uma criança a ser gay. Você acredita nessa possibilidade? Eu acho que tem ser humano para tudo. Eu acho Para que ensinar a ser os livros que o Bolsonaro denunciou, né, mostravam isso, né? Não, mas mostrava, acho que a tolerância, né? Não, De mostrava considerar colocar que a língua, estava lá escrito lá, colocar a língua. Eu nunca vi esse livro não na minha vida. Tem coisa que a gente não vê não. Mas... Não, eu nunca vi esse livro. Eu também nunca vi racismo também não, mas não, assim, viu. eu nunca vi não. Viu. Eu nunca vi racismo não. Eu nunca vi racismo Todos não. nós vimos. Não. Deputado. Eu nunca vi racismo não. Mas sei que ele existe, sei que acontece. Entendeu? Nem sempre eu vou ver tudo. Eu nunca vi a Lua. Eu acho que a genética... Nunca fui na Lua, mas eu sei que o homem foi lá, entendeu? A genética... Não, eu estou dizendo assim, cara, eu estou dizendo assim... A genética explica muito eu estou dizendo assim, a descendência gay, homossexual. Veja só, eu nunca vi, por exemplo, um policial matando um inocente. Mas eu sei que acontece. Só que como eu não vi, eu não posso dizer que não acontece. Mas eu sei que acontece. Mas matando voluntariamente? Sim, matando voluntariamente um inocente. Como tem o cara, sei lá, qualquer maluquice do cara. Não seja inocente. Você acha que... Vamos dizer que matando sem motivo. Pronto. Ou matando o cara que não tentou matá-lo. Eu sei que acontece. Eu não vi, reação. mas sei que acontece. Entendeu? Eu sei que tem gente de má índole. Então, assim, o que a gente se preocupa com a questão sexual, primeiro assim, dentro do carro, dentro da casa da pessoa, dentro do motel, faça o que quiser. Não tem problema nenhum. Por exemplo, no barzinho hoje, você não vê um casal hoje hétero se beijando tanto. Se você beija, acaba de logo. Eu vou dizer o que acontecia. Meu amigo, vai comer logo no motel? No mínimo eu penso isso, né? O cara beijando a mulher demais. Meu amigo, vai pro motel logo, né? Eu penso isso. E se for um casal homo, também eu vou dizer, meu amigo, vá pro motel. Só que se eu falar isso com eles, ou se eu olhar de cara feia para eles, eu posso sofrer consequências com isso aí. Mas incomoda qualquer casal, toda hora se beijando, em qualquer ambiente público vai incomodar. Pronto, o show de Jaraguá. O show de Jaraguá desse ficou do meu lado um casal lá, dois homens sacando, mas de boa, tranquilo, os caras. Olha, de boa, um ambiente todo de adulto lá no show, os caras lá de boa, lá veio a minha mulher, mas os dois caras. E tinha um casal lá, os caras de boa lá, até teve um ano que ficou conversando com o meu cunhado, estava lá. Rapaz, não tem problema nenhum, a opção é sua, do time que você torce, do sexo que você gosta, não tem problema nenhum. O que eu acho que a gente tem que ter uma idade para entrar em certos assuntos. Eu acho que não é papel da escola, entendeu? Acho que o papel da escola é ensinar tolerância, né? E respeito. Eu acho que na verdade é isso, ensinar respeito. Não, na verdade, tolerância e respeito tem que ensinar a família. Casa, também entendeu? Acho. O começo de tudo na escola tem que ser um ambiente seguro para isso. Falamos aqui semana passada sobre isso, né? Você é no mundo que você aprendeu dentro de casa, principalmente. Eu tomo água, perdão. Não deve pegar aqui. Eu tomo água. A escola, essa obrigação de escola tá... Não, também acho, mas ela é complementar. Eu acho que ela tem que ser um ambiente saudável. Deve ser um ambiente onde a ciência possa explicar, por exemplo, a necessidade do bom comportamento ou do respeito. Evidentemente, eu acho que nem a ciência, ensina, sabe? Eu acho que a ciência não precisa, não. Não foi a ciência não me ensinou a pedir a benção, não. Não, eu gosto da ciência. Isso, não. A ciência, por exemplo, eu fui o cara que eu Mas, por exemplo, entender que a genética explica muito mais a homossexualidade, e explica muito mais, não explica, sim, do que simplesmente o comportamento moral, uma visão moral ou moralista disso. Mas, veja só, o meu pai que me ensinou a não maltratar um homem que gosta do outro homem. Não foi a ciência que me ensinou isso, não. A mulher que gosta de mulher? Por exemplo, a mulher que gosta de mulher, entendeu? Não foi meu pai que me ensinou isso. O que é que você tem a ver com a vida dele? Foi o pai que me ensinou isso. Meu pai não começa... então, deixa ele aqui, ele entra e sai aqui do ambiente que você está, respeitando você, respeitando ele, acabou-se, meu amigo. Então, assim, vou falar, pronto, se entrar num shopping um gay de fio dental, para mim, vai destoar do mesmo jeito de uma mulher que entrar de fio dental. De biquíni, fio dental, um exemplo assim. E você vai olhar com... Do mesmo jeito, não, eu vou olhar com outros olhos para a mulher, lógico. Mas assim, vai destoar para mim do ambiente. Entendeu? É isso que eu falo. Lógico, os radicais, os dois estão errados. Eu não gosto muito do convívio de nenhum dos dois radicais, nem de esquerda nem de direita. Eu não defendo o radicalismo da direita. Eu não ando com radicais de direita. Agora a gente é firme naquilo que a gente defende. Eu sou, como você antes, eu sou inflexível naquilo que eu defendo. Agora estou disposto a ouvir sua opinião e a debater.
de forma saudável. Dá não, Ricardo, não conversa não. Pronto, como tem gente da familiar que eu não perco tempo discutindo. Obrigado, irmão. Discutindo assuntos. Não perco tempo, porque não adianta. Eu vou terminar me afastando do meu tio, da minha tia. Então, assim, não adianta, eu não perco meu tempo com isso. Entendeu? Mas acho saudável, eu gosto de discutir. Gosto de discutir. Você tem amigos na política? Conseguiu fazer? Eu digo amigo. Não sei qual o conceito que você tem de amizade. Sinceramente. Amigo, não. Não. É porque assim, eu nunca fui um cara de estar procurando fazer muito amigo. Eu sempre gostei de conversar com meus amigos. Amizade acontece. Ela é natural. Acontece ou não acontece? Mas eu tenho pessoas que eu tenho uma relação excelente. Não é amigo porque não tem tanto convívio, digamos assim. Mas tem pessoas que eu tenho uma relação excelente. Davi Maia, eu me dou muito bem com o Davi Maia. Fernando Pereira, eu gosto muito de Fernando Pereira. O Breno Albuquerque, gosto muito do Breno. Marcelo Vitor, gosto muito do Marcelo. Deixa eu ver outro aqui. Bruno, eu gosto do Bruno. Gosto muito da Rose. Inácio, adoro o Inácio Loyola. Remy, um cara que... Dr. Vanderlei Remy, para mim foi uma surpresa. Hoje eu adoro aqueles dois caras, converso muito com eles, adoro. Deixa eu ver o que mais. Mas amigo, não. Não vou mentir. Você tem razão. Amigo, não vou. Porque não tem esse convívio de amizade, tá, né? Precisa de algo mais. Carlinhos. Então, vou chegando aqui ao final, mais ou menos que você adiantou isso. Mas eu queria ressaltar. O que é que você acha do conceito de extrema-direita? E você falou aqui na entrevista que não gosta de conversar com o radical-direita. O que é o radical-direita? Dos dois. É o cara que quer que Lula morra. Deixa eu ver. É o cara que bandido bom é bandido morto. Eu acho que tem que ter pena de morte. Mas não que bandido bom é bandido morto. Acho que as pessoas deviam ter uma oportunidade. Assim, qualquer radical, de esquerda ou de direita. Porque tem gente de esquerda que eu não sabia que era radical, Ricardo. Eu vou lhe dizer uma que é jornalista, a Leda Luna. Mas eu olhei quando eu vi assim, o jeito dela, ela me odiando e eu sem ter feito nada para a mulher. Eu admirava ela no jornalismo. A gente passou por uma vez de um debate. Pode ter certeza ali também uma personagem. Como você mas, tem bicho, um personagem? Não, mas eu não faço esse personagem, não. Faço não, cara. Bicho, eu respeito tantas pessoas. Ela é uma pessoa tão Deixa eu boa dizer no o que eu penso. né? A gente vive num estado tão pequeno e eu não vou jamais lhe agredir de forma desnecessária, só porque você é de esquerda. Não vou fazer isso com ninguém. Não faço. Eu discuto, posso discutir com você o que você fez, não quem você é. Respeito demais quem você é, quem pensa de mim. Eu vou discutir, eita, pai, Ricardo fez essa besteira, aí eu vou discutir o que você fez. Mas a gente fez uma coisa que eu vi, um semblante dela, a mulher me odiando. Rapaz, se desarme, porra, eu não sou... Diga você, se você fizer uma campanha precisando de sangue e o meu sangue servir, eu vou doar para você com o maior prazer do mundo. Com o maior... Não vou dizer pro Lula, não. Eu também não vou dizer que eu sou santo, não. Eu não quero ser canonizado. Mas para você eu faria um exemplo. Para quem pensa diferente de mim, eu faria. Não quero conversa com extremista nem do lado nem do outro. Na polícia, por exemplo, tinha cara que era muito valente, brabão. Eu não tava com esse cara, não. Quem vai fazer besteira, vai CCD. Eu gosto de resolver as merdas aqui, eu faço. As merdas que os outros fazem, cada um que resolva as suas merdas. Entendeu? Então, assim, já tem o Júlio Cabral, um cara que eu me apaixonei por aquele cara. O Júlio é um cara de educação, um cara bom de conversa, respeitador. Então, bicho. Não tenho por que discriminar você pelo que você pensa, não. Eu não vou conviver com você, não vou pegar na sua mão, não vou caminhar com você, mas respeito o que você pensa fora de mim. Entendeu? Já chegou o cara para mim, rede social esculhambando, bicho, eu não vou na rede social do Lula dizer um A. Já não tem tempo, eu vou estar na rede de um cara que eu não gosto para estar falando, vou dar, perder meu tempo. Aí, umas coisas, eu acho que um dos erros do Bolsonaro, por exemplo, de alguns do pessoal da direita, que a gente é agredido, é acusado de coisa e não faz nada. Se fizer isso comigo e eu conseguir comprovar, eu processo na hora. Na hora eu processo. Na hora. Passou do limite aqui, processo na hora. E não tem acordo não, deixa eu decidir. Já ganhei algumas, perdi outras. A rede social, enfim, abre esse território. Porque a gente tem que respeitar as pessoas. Pô. Discuta, a Bebeto defendeu isso, meto o cacete. Agora, falar do que não... Como diz aquela história, não me dê mais defeitos do que eu já tenho. Pronto. Você criticando, pode criticar. E nada pode ir, imagino eu, para o campo pessoal. Nunca. Também não gosto disso. Veja só, vou fazer uma perguntinha para vocês. Essas manifestações que aconteceram recentemente, tem a história da presença da bandeira americana, o chapeuzinho do MAGA. O que você acha disso? Você acha que... Eu acho que é um apelo. Eu mesmo hoje, a minha esperança hoje é os Estados Unidos realmente intervir aqui no Brasil. Invadir o Brasil? Não, intervir. Intervir como? Como as sanções, como uma sanção vista de alguns brasileiros. Eu não vejo o Brasil sozinho reagir a isso, não.
nesse momento que a gente vive. Mas olha, o Brasil não reagiu ao Bolsonaro, digamos assim? Mas aí o sistema reagiu depois de novo. Você acha certo o Lula pegar a ex-primeira-dama do Peru e trazer para cá? Mandar um avião para lá e trazê-la? Eu acho que as questões não devem ser de natureza pessoal. Acho que um governante não deve ter. Não, mas a minha pergunta não foi essa, não. Não. Essa ação foi correta? Não, pediu asilo. Não. O Brasil mandou um avião para lá da Sim, FAD. mas pediu asilo. Pegou uma pessoa condenada e trouxe para o Brasil de volta. Você achou certo ou errado? Não, eu não faria, mas também não acho que isso seja uma condenação. Não. Acho que não. Se os Estados Unidos viessem pegar o Bolsonaro e levasse para lá? Não, também não. Também não acha não, né? Não, também não. Mas você realmente acredita piamente que tem que haver uma certa intervenção? Não é acreditamento não. A minha esperança é que os Estados Unidos consiga, que as ações dos Estados Unidos consigam mudar alguma coisa aqui. Eu não vejo o Congresso hoje, não sei 2026, o Congresso hoje conseguindo reagir a esse momento que a gente vive, não. Não vejo, não tenho tanta esperança não, nisso não vejo. Você é admirador de Donald Trump, então? Sim, admiro a gestão de Trump, os posicionamentos de Trump, admiro. Ok. É isso, Ricardo. É isso. Deputado, obrigado pela sua presença. Obrigado. Esse Foi um prazer conhecê-lo. Estava ansioso por esse convite. Um dia vai me chamar, não tá cagota. Não. Já está convidado a voltar aqui para a gente ter uma conversa agradável. Vamos lá, para mim foi excelente. Para mim foi excelente. Gostei demais da conversa. Excelente. Okay. Valeu. Obrigado. Grande abraço, pessoal.